O programa ao vivo é isso. Eu criei uma expectativa. Coisa mais emocionante. Olha, eu criei agora. O Pedrinho entrando no CT no Corinthians. Eu criei agora um hotel 5 estrelas em Nova York e entreguei pra ele no mato. Pô, obrigado, Poucas Marcelo. vezes fiquei tão emocionado com os... Pô, achei que era um vídeo legal que você falou. Eu vou dizer uma coisa pra você. Ó, olha, bicho. Se esse vídeo fosse mostrado... No Oscar. Exatamente. No final do ano passado, concorreria ao Oscar, com certeza. Sim, ia ser uma choradeira. Meu Deus do céu, Com os caras certeza. derrubam nós. Ô, E quero foi uma saber o seguinte. ausência longa, ele foi pra longe, né? Onde ele foi? Foi pra Colômbia. Ah, puxa, quanto tempo ele passou? 5 anos? Não, mas o Pedrinho faz falta. Não, Ô, mano, um vai mês, jogar ou não vai jogar? Olha que coisa vai emocionante. jogar. Não, ele Little tem que jogar, Peter. Benja. Ele tem que jogar. O Thiago Nunes, inclusive, já recuou naquele discurso convicto que ele tinha quando ele fala a respeito do Pedrinho, dizendo que ele estava na seleção, que ele não tinha feito a pré-temporada com o time, que ele ainda não tinha treinado com o Thiago Nunes e que ele ia precisar ganhar posição no campo, mostrando para os companheiros dele que ele tinha condições de ser o titular do Corinthians. Ele já voltou atrás na última declaração, depois daquele jogo contra a Inter de Limeira. O Thiago Nunes, eu acho que ele acabou criando uma pressão ainda maior para esse jogo de quarta-feira, quando ele coloca a equipe reserva em campo, na derrota para a Inter. Então, nesse próximo jogo, cara, sinceramente, Sid Clay não pode ser o titular, tem que ser o Lucas Piton. Existia até a possibilidade, talvez, aí do Gabriel brigando com o Camacho, mas o Camacho, tecnicamente, ele consegue entregar mais que o Gabriel. Então, ele precisa jogar ali ao lado do Cantígio. Aquele lado direito, inclusive, Pascoal, cogita-se até o retorno do Ramiro para essa partida contra o Guarani. Mas, se a gente parar para pensar, o Corinthians hoje depende muito mais de um Pedrinho na criação ali do que o Ramiro. Então, tem que jogar com Pedrinho, Luan e Everaldo na esquerda e lá na frente tem que ser o Bocelli. O Corinthians não pode ter margem nessa partida de quarta-feira para tropeçar. O Corinthians é um time que ele tem tido más reações quando ele toma gol. Ele não é um time que tem um poder de reação para conseguir virar um resultado. Só e se o Corinthians tomar um gol, ele tem que fazer 3. O Corinthians vai fazer um gol para levar para os pênaltis. Você fica falando que o Guarani do Paraguai é ruim. Não, mas é Meteu 4 limitado. no Olímpia aí esse fim de semana. E com o time Fora alternativo. disso, meteu Time 4. alternativo O Adebayor do foi Guarani. contratado pelo Olímpia. Olha lá, só os gols né, do Guarani do Paraguai em cima do Então, Olímpia. e era um time alternativo Adebayor do Guarani, não era time titular, não. E eles Guarani conseguiram não é aí ruim, fazer né, 4 gols no Olímpia. Mas só uma situação que eu acho que a gente tem que ponderar aqui também, Benja. O Corinthians, de fato, cara, ele tem um adversário que tem que tomar cuidado, mas ele não pode realmente ser aquele time bunda mole e frouxo que ele foi em algumas Olha as partidas. palavras. O Corinthians ele precisa ter uma postura de um time agressivo. O Corinthians ele precisa ir para cima do Guarani e ter aquela postura que o Atlético teve no final do ano passado quando ele ganhou a Copa do Brasil. O Thiago Nunes ele sabe fazer isso. No começo ele não sabia. O Atlético fora de casa ele tinha um aproveitamento muito ruim. O Mas, Regino com passar Brandão do mandou uma tempo, mensagem. mudou. Ih, gosta dele, veja. O Mano é engraçado, tá aqui, o Mano é engraçado. Diga. Ele fala que o São Paulo é freguês do Corinthians. E o Corinthians é o quê do Guarani do Paraguai? Freguês do Guarani. O Corinthians jogou 3 vezes e tomou 3 porradas, velho. Não marcou um gol ainda sequer no Guarani. Mas é verdade. Mas o Corinthians, ele tem aí como trunfo... Quer dizer, me diz uma coisa, se a torcida do Guarani vai ter um espaço lá na Vai Sim, Taqueirão sim. Arena reservado Corinthians. lá pra torcida. Se eles entrarem antes de começar o jogo, 1, 2, 3, Corinthians é freguês. 1, 2, 3, Corinthians Nossa, é essa é freguês. antiga, ninguém mais Sim, fala eu isso. sei. Ninguém mais canta. Mas se eles entrarem falando isso, faz sentido. Vão ter razão. Vão ter A razão. torcida pode vaiar, mas é aquele negócio. Não tem como falar, trouxa, mentiroso. Não tem. pode, não pode. Não tem, porque é freguês. Tem que descer em qual Mas- estação? Arthur Alvim, é isso? Não, eles não podem descer, nem fala Quem pra eles falou, irem a pé, quem falou porque agora há o estádio vai pouco estar foi lotado. o Cantillo. Ó, mas tem uma situação aqui que a gente não falou aqui, mas tem que falar. Qual? O Corinthians, os bastidores aí, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, que aconteceu? Benjamin. Opa, o jogo, conta aí, mas é velho. verdade, é Conta pra verdade. nós. Essa O que que é? situação. Conta com a gente Vocês mesmo. sabem quem vai apitar o jogo amanhã? É o Néstor Nestor- Pitana. O primeiro jogo lá puseram lá um venezuelano que deve, no máximo, bandeirar concurso de Miss. Um árbitro fraco, Esse cara apitou a horroroso. final do pré-olímpico, Brasil e Argentina. Então, fraco, ridículo, fraco, não apita nada. Tanto que o primeiro gol do Guarani, o gol que aconteceu, foi uma falta no Bocelli. Mas é verdade, foi uma falta até fácil dele marcar, ele não marcou. Então, no jogo de volta, que a gente esperava um caseirão também, Pascoal, tá de brincadeira? O cara vai ser Néstor Pitana, você tá louco, irmão? Aí a consagração do Flavinho. Gente, você tá você tá louco. Você consagrou o Flavinho, você tá louco, cara. Ó, falta Aí, Flavinho, consagrou Coloca você. a gente cara. esperar. O cara vai fazer o Néstor Pitana, um mano. caseirão. Não, mas eu falei em nome dos brasileiros. Ah, Mas é o sim, Corinthians. claro, de todos os brasileiros, de todos os... Olha lá, falta até fácil de ser marcado, Mas o- Sormani. o- Olha lá, o- falta do Bocelli que o maluco não deu, irmão. Ô, pera só um minuto. Ô, Pipo,
Mas isso que o Mano falou, é porque ele fala nesse tom meio, vocês sabem, parece um Esse é garoto... poder, não, esse é parece poder de bastidor. Parece um garoto meio bobão que não forma uma frase, mas o que ele falou é verdade. Por que inferno, no vai primeiro pro parque. jogo é um árbitro inexpressivo e pro jogo aqui é um baita árbitro? Eu acho que pros dois jogos tinha que ser um bom árbitro, cara. Mas o outro árbitro não é Mas assim, a gente Claro tem que a entender gente que... não conhece. Não, Paulo Guerreiro, ninguém sabe quem era. A Comebol, ela Ninguém tem sabia quem era. critérios. Mas você não sabe. Vocês têm mania de conhecer todos os Talvez o Deixa ele responder, caramba. Talvez o árbitro do primeiro jogo fosse um bom árbitro. Não vi grandes problemas no primeiro jogo. Pô, não! original gol dos caras. Uma faltinha no meio de campo. Não viu? Grandes problemas. Foi um gol impedido. Falta. Uma roubalheira. Não, Mas peraí, foi uma falta originada do Bocelli que ele não deu. Depois ele deu a falta no cara do Guarani. Eu não Olha lá, vi gente, nada, olha achei que foi um isso. golaço. Isso aí é falta para cartão amarelo. Ele mandou seguir, aí o O gol Camacho foi fez a meia falta. hora depois, bicho. Mas eu não tô falando que teve interferência, Flavinho, mas foi um lance fácil para ele ter marcado, ele não marcou. Sim, mas esse é uma lance é na faltinha arena, de esse campo. bundão marca. O cara é árbitro da FIFA, gente. É só olhar no peito lá. É que vocês, às vezes, não conhecem. Vocês têm- brasileiros ou Não, não? vocês corintianos têm uma lista de árbitros que vocês conhecem e que vocês gostariam de, né? E outra coisa, o Corinthians está observando aquele último árbitro. dos problemas do Novo nesse caso, pra mim, é o Horizontino, por juiz. exemplo. Aquele árbitro, sim, é um cara. Aquilo é uma contratação. Aquilo é um. Aqui, Do aí jogo tem que ter contra o Novo Horizontino? Novo Horizontino. Não, São Paulo e Novo Horizontino. Aquilo é uma Não, e revelação. é 24 anos, né? 24 anos, tem que preparar esse menino. Pro inferno. Não, agora, o problema do Corinthians não foi juiz. O problema do Vamos Corinthians não ouvir jogou o nada. Cantígio. O jogo é difícil, tem que ter um O Cantígio falou agora há pouco. Gente do céu, esse programa é surreal, velho. Um fala, a gente esperava um caseirão, o outro fala isso, é loucura. A gente esperava. A gente esperava. O presidente da comissão de Vamos ouvir arbitragem o é brasileiro. Cantígio. O Cantígio. Vamos lá. Não quer dizer nada. Buenas tardes. Sí, sabemos que es un juego importante, sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos que nos estamos jugando el semestre en un partido y somos conscientes de que tenemos que ir a darle vuelta rápido. Va a ser un compromiso difícil, pero creo que estamos preparados para afrontarlo. Pelo que você viu do Guarani no jogo de ida, eles fizeram o gol, tiveram uma outra oportunidade, uma bola na trave, uma chance no final, mas o Corinthians também criou muitas oportunidades como visitante. Isso é uma mostra de que o jogo dessa quarta-feira vai ter espaço, mesmo se o Guarani se defender, se fechar, ainda é possível ter espaço e construir essa remontada? Sí, seguro que ellos en su casa se replegaron bastante, se encerraron bien, pero nosotros creo que generamos opciones para traernos mínimo un empate, pero bueno, ya eso quedó atrás, ya estamos pensando en lo que es mañana. Tenemos que ser muy inteligentes, tener paciencia, creo que no podemos desesperarnos. Pero sí en ponerle ritmo al juego, que creo que va a ser fundamental para darle vuelta. Concorda com o Cantígio, Pascoal? Eu acho que ele falou uma coisa certa. Joga um semestre em uma partida. É o que o Corinthians vai fazer. Você é bom demais, velho. Você é bom demais. Ele sabe, você mata no peito. Você tem que... Isso A gente fez de sacanagem com você, de te tirar a atenção, e você foi lá e estava ouvindo, né, seu zoiudo? Claro que sim. O Corinthians, e acho que a presença dele é muito importante para o time do Corinthians. Esse é um cara deixa que eu falar uma coisa. pode ajudar o Corinthians a se classificar. Ele é bom jogador. O Cantígio, no jogo do Corinthians contra a Inter de Limeira, ele não jogou bem. Ele falhou no gol, ele perde a bola. Ele não jogou. Eu acho que a falha acontece, normal. Isso pode acontecer, mas no todo ele não jogou bem. Contra o Guarani, ele já não tinha ido bem. Jogou abafado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: contra a Inter de Limeira, os caras estão marcando o Cantígio, velho. Porque ele chega no Brasil, é uma surpresa. Porque nós não tínhamos visto o Cantígio jogar e o cara é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. O que os caras precisam fazer? Marcar o cara, porque ele distribui o jogo. Ele quebra o jogo, ele avança o time. Ele vira.
Faz tudo. Então precisa tomar o Cantillo e o próprio Corinthians precisam arrumar um jeito de evitar com que ele não suma nos jogos. Então, mas esse é o problema, Sormani. Concorda Concordo, mas aí que tá. O próprio Thiago Nunes, a primeira crítica que ele faz com relação ao Cantillo, o que é? Ele fala, o Cantillo ele precisa se adequar ao que eu penso a respeito de futebol, de não segurar tanto a bola. Pegou, dominou e tocou. Mas aí que tá. Aí, você pega e domina, você dá tempo então, pro cara mas chegar. aí que tá. Quando você fala, não, mas o erro acontece, naquele setor do campo não pode acontecer, Sormani. Porque quando a bola já tá com os volantes, por exemplo, o Corinthians, quando ele vai sair jogando, abrem os dois zagueiros ali na ponta das áreas, da área, um para a esquerda, outro para a direita, os laterais já começam a avançar e o primeiro volante, que é o Camacho ou o Gabriel, ele vem para dar a opção de passe. Tanto que o Richard, quando ele perde a bola naquele gol lá que eu fiz a crítica, ele tá sempre recebendo essa bola de costas. Então, é um esquema que tem que ser treinado. Os dois zagueiros abrem, o volante recua para receber a bola e o Cantillo já está ali na segunda bola para receber desse volante que vai pegar ou do zagueiro. O Cantillo ele precisa distribuir o jogo de maneira acertada, ele não pode cometer um erro ali. Tem que ser mais rápido, concordo. Exatamente, porque os laterais já se atiraram. Tanto que, naquele lance, se você pegar o gol da Inter, rápido, o Piton, ele não está na marcação, ele está longe da jogada. Muito longe. Tanto que quem faz a cobertura é o Pedro Henrique e depois o Cantillo que vem na sobra. É uma leitura de jogo que o Cantillo precisa ficar esperto, porque se ele cometer qualquer tipo de erro contra o Guarani está armado totalmente para jogar no contra-ataque. Ali não dá para pentear a bola. Não dá. Isso é muito importante. Não dá uma penteada na bola. Isso é muito importante. Tanto, Sormani, que o Corinthians, os números assombram porque é um estilo extremamente agressivo de jogo. O Corinthians, em 8 jogos, ele tem 11 gols marcados e 9 gols sofridos. O Corinthians, ele não pode ter tomado mais de um gol por jogo. Mas tá tomando. Exato, então. Mas aí que tá. É a adequação do sistema defensivo. Exatamente. A adequação O São Paulo no começo tomava gol. O Flamengo também tomava muito gol no começo. É tudo adaptação. Sim. Isso vai ser corrigido. Sim. Ou não. Por isso que eu falei, eu acho que vai pela competência Mas para esse dele, jogo de quarta, vai ser corrigido, depende de qual campeonato, né? Não, vai pro inferno, tem que ser na Libertadores. Eu não estou falando que vai ser corrigido na quarta-feira. Sim, eu volto a dizer, volto até a dizer, se for eliminado da Libertadores, eu acho que o trabalho tem que continuar. Eu acho que pra quarta-feira tá muito em cima. Eu acho que pra mas, Sormani, nesse jogo, não vai querer gorar, não, tá louco? O negócio é o seguinte, esse jogo não, mas porque vai ser não, mas esse jogo ele é importante pro Corinthians com relação a pretensões aí que o Corinthians tem no ano também, conquista de Libertadores, chegar longe na Libertadores, sim, mas esse jogo ele tem um peso financeiro gigantesco, cara, porque fora o fato de ter a arena lotada, a gente tá falando de mais uma fase eliminatória da Libertadores com mais um jogo de casa cheia, que é o próximo adversário. São 4 jogos garantidos de casa cheia. Exato, eu vou chegar nessa parte. Então já entra a próxima fase da Libertadores, sem contar também o avanço que você recebe da Conmebol. Você já tem mais 3 jogos na fase de grupos aí da Libertadores, aí também com a arena lotada e passando também, você já tem mais uma quantia da Conmebol. Então ele está falando de mais de 20 milhões de reais aí, cara. E outra coisa, na data desses jogos que eles estão esperando, eu fico me imaginando em Itaquera só aquele barulhinho assim. Aí passando aquele... Você quer dizer o quê? Não vai ter ninguém na arquibancada? No dia que é para ter esses jogos, caso não aconteça. É Faroeste, é isso? Faroeste fica passando. Nossa, isso é bem escroto, né? O Corinthians... Aí passa aquele monte de feno assim, sabe? O monte de feno tem no Canindé. Quando você vai lá, inclusive é o seu almoço. Não vou... Ele me chamou de burro. Não vou fazer. Não é burro disso, mas ó... Eu tenho quase que certeza que esse ano o Corinthians vai quebrar o recorde de público e de renda na arena. Se passar. Palmeiras agora foram 28 mil ingressos vendidos. É sempre. Essa condicional é importante. Se passar. Se passar. Ok, tá bom. Se o Corinthians avançar, o Corinthians vai ter o jogo que pra mim vai ser o recorde de renda e principalmente público na arena. Aquele estacionamento vazio, assim. Você só vê as Você vai deixar ele falar assim? Mas tô falando, chega você não tá se interessando pelo que eu tô falando? Você vai deixar aí, ficar zoando assim o Corinthians? Não, mas é que tá, Sormani. Qualquer time que se fala ninguém aqui, ironiza. se fala sério. Exato. Quando começa a falar do Corinthians, você começa a zoar. Alguém aqui tem dúvida? Mas Deus é bom. Deus vai te dar uma pedra no rim hoje à noite. Alguém aqui tem dúvida em relação? Aquele portão bonito com aquela corrente, aquele rodeado enferrujado, sabe? Fica só batendo vento. Alguém aqui tem dúvida em relação ao Palmeiras e Corinthians na arena? Eu quero saber o seguinte, ô Pipo, o Pedrinho joga ou não joga amanhã? Joga. Água da A informação? Cheia de lodo. Pera! Ô, fica quieto! O que tem? Ele é legal 10 minutos. Ele é legal 10 minutos. Depois enche o saco também. Marcelo tem razão. Cara chato. Ô, Pipo, Bom. Desculpa. Ô, Pipo, é informação? Não é informação. Eu não acho que o Thiago Nunes vá cometer essa atrocidade na escalação. De não colocar? Sim. Tá bom.
Agora, escolhe um e tira. Quem joga é o Pedrinho. Não tem que discutir sobre isso. Se ele inventar o Janderson, se ele inventar Janderson e Everaldo e deixar o Pedrinho no banco, o Thiago Nunes está dando um tiro no queixo. Eu acho que quem sai são os garotos ali, viu, Sormani? Acho que ele vai deixar o Janderson? Eu acho que vai jogar o Pedrinho aberto na direita, o Everaldo na esquerda, o Luan centralizado. Eu acho que ele vai... Eu, tô dizendo, eu acho. Eu, se fosse ele, jogaria com o Janderson. O Janderson. Não vai, cara. Pedrinho, Luan e Janderson. Eu jogaria. Sim, eu acho o Janderson, jogador mais rápido, para bagunçar a defesa adversária, ele é melhor do que o Everaldo. Mas o Everaldo ele finaliza melhor. Ele bate melhor no gol. Ele fez um gol agora. Não, mas ele pega bem de fora da área também. Quantos gols fez o Everaldo do Corinthians? Tá voltando agora. Não, mas no total. Ficar pronto em 3 minutos é o miojo, Benjamin. Olha, o Cristiano Oliveira. Ih, até amassou agora. O Cristiano Oliveira. O Ramiro já está oficialmente descartado. Aí, dependendo do que acontecer quarta, aí você vai ver quinto o que ele O Ramiro já está oficialmente descartado. O Cristiano Oliveira. Não. Deve ser banco. Não, descartado não. O Cristiano Oliveira, me admira a Era falta dúvida para essa partida, hein? Cristiano Oliveira, me admira a falta de informação do Sormani. Sei que não é assunto, mas o Sormani deveria ser mais bem informado. O Olímpia do Paraguai contratou a Adebayor, ex-Arsenal e Tottenham. Sabia? Eu acabei de falar. Sabia? Não. Contratou. E o Contratou. Olímpia está no grupo do Santos. Sabia, ô Pipo? Sim, a Adebayor. O Olímpia está no grupo do Santos da Libertadores. Está no grupo do Santos. O Olímpia. Show. A Adebayor vai jogar com a bengala, hein? A Adebayor vai jogar com a bengala, hein? Quantos anos ele tem? Vê aí. O Igor, ele fala aqui, bem já... Avisa o Mano que sempre que o Corinthians foi decidir na Arena pela Libertadores em mata-mata, ele saiu eliminado. E ainda por cima, o árbitro será o das últimas eliminações. Não, mas, o Nestor Cristano, as últimas eliminações era ele, o árbitro? Não, mas o Corinthians ele tem um retrospecto muito ruim. Em 11 participações que o Corinthians perdeu o primeiro jogo, Sormani, ele só conseguiu reverter em uma. Que foi em 2000, que foi contra o São Lourenço. Foi o São Lourenço? Rosário Central. Rosário Central. O Rosário Central. Mais o time. Então, todos os outros anos, por mais que você diga, por exemplo, em 99, o Corinthians ele perdeu por 2-0 do Palmeiras, depois ele devolve 2-0, mas ele foi desclassificado. Então, ele não teve êxito. Então, quando o Corinthians Isso perdeu... na Libertadores. Libertadores. Sempre que ele perde no mata-mata o primeiro jogo,